Bom, bom dia, gente. Deixa eu tirar, porque eu prefiro assim. Bom dia a todo mundo. A gente vai iniciar, então, a mesa número 5, Antipolítica e Fim do Mundo, com o professor Dmitry Serboncini Fernandes e com a professora Patrícia Silva Santos. Eu vou apresentar eles e a gente começa primeiro pelo professor Dmitry, depois pela professora Patrícia. O professor Dmitry é professor associado do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele é líder do núcleo de pesquisa do CNPq Capitalismo, Colapso e Utopia, além de pesquisador associado dos grupos Sociologia das Distinções Sociais, da Unifesp, Laboratório de Humanidades Digitais, da Federal da Bahia, e do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho da Universidade Nova de Lisboa. Enfim. Pode ser? É isso? Né? Então, por favor, Dmitry. Bom dia, pessoal. Queria, acho que antes de qualquer coisa aí, agradecer, né, ao convite aqui do Grupo Demodê, agradecer, né, aí, em nome dos professores Vladimir Puzzoni, que, enfim, né, conhecido aí, amigo de décadas, do professor Luiz Felipe Miguel, enfim, por quem eu tenho grande apreço intelectual, apesar de não o conhecer, né, pessoalmente. Enfim, queria agradecer por estar aqui. Acho que sempre que eu estive na UNB foram momentos interessantes de interlocução, de debates, né? E espero que na ciência política ainda não tinha tido, né, a oportunidade. Agradeço bastante por isso. Espero que a gente possa aqui, né, nessa manhã, né, começando o dia falando de apocalipse, né, de fim do mundo, né, não é uma coisa lá muito, né, depois do café da manhã, né, a gente está ainda meio acordando, né, tendo essa saraivada assim, né, de um assunto que, enfim, mas que por outro lado a gente também, como estava falando para a Patrícia, a gente não pode deixar de falar, em razão, acho que das próprias circunstâncias, né, que a gente está vivendo, que acho que dizem por si só, né. E o que eu vou falar um pouco aqui, né, representando aqui enfim, as pesquisas que a gente vem fazendo, né, o meu grupo de pesquisa aí que o Vladimir ele apresentou, né, o Capitalismo, Colapso e Utopia, é algo que está entre justamente essa relação entre, né, o que o simpósio traz aqui, da democracia e desigualdade, e é um desses momentos que eu acho que a gente pode pensar, né, não só essa coisa da crise do mundo, mas também os limites das ferramentas que a gente tem utilizado para compreender, né. Então, quer dizer, o que eu vou trazer aqui hoje não é um conjunto de respostas ou de diagnósticos, eu acho, prontos, o que é impossível, né. Também não é um manifesto e tampouco um modelo de superação. Eu acho que antes é uma espécie de uma travessia crítica que representa as últimas produções, né, que a gente vem fazendo, e um convite, acho que incômodo, né, não tem como não ser, para a gente rever os próprios fundamentos com os quais a gente organiza as nossas esperanças, né, e que muitas vezes, sem com que a gente perceba, acabam funcionando como operadores da reprodução do que pretendem transformar. Então, quer dizer, é algo que eu acho que a gente, como uma boa ciência social, ela sempre tem que incomodar, espero eu incomodar, né, aqui os presentes, incomodar também, né, os que depois assistirão aí pela internet, né, dentro de cânones específicos, críticos das ciências sociais que lidam com esses temas, né. Bom, a gente vive uma época, né, em que a palavra crise, ela perdeu até mesmo a capacidade de produzir sobressalto. A gente fala de crise da democracia, crise da representação, crise da legitimidade, da civilização, da humanidade, crise da terra, crise biológica, enfim. Como se a linguagem não desse mais conta do colapso em curso, ou como se a repetição da palavra servisse para normalizar o colapso, convertendo o extraordinário em rotina. No entanto, o que mais me espanta e o que motiva a exposição que eu vou fazer é que, mesmo diante desse cenário de ruínas evidentes, as soluções que nos são oferecidas continuam operando no plano do já conhecido.
voltam-se às mesmas formas de política, aos mesmos conceitos de cidadania, aos mesmos sujeitos históricos, como se a crise que enfrentamos fosse apenas uma crise de gestão e não uma crise de fundamento. É nesse ponto que minha proposta se desloca. Ao invés de interrogar a crise da democracia apenas a partir de seus sintomas, como a ascensão da extrema-direita, a corrosão institucional ou a apatia eleitoral, proponho que examinemos o que há de mais profundo e estrutural em jogo, ou seja, o próprio vínculo histórico e categorial entre democracia liberal moderna e sociabilidade capitalista. Mais do que perguntar o que houve com a democracia, eu proponho que perguntemos: se a democracia liberal sempre foi, desde a origem, uma forma política ajustada à lógica da mercadoria? E se o colapso que presenciamos hoje não é um acidente, mas sim o ponto de esgotamento de uma racionalidade social cujo horizonte é a valorização do valor e a conversão de tudo, inclusive das vidas, em resíduos descartáveis? Essa é, em poucas palavras, a perspectiva que desenvolvo em textos recentes, como os artigos Adeus ao Fim da História e Resíduos Indesejáveis, que está nesse livro aqui. Depois eu vou deixar um exemplar com o professor Vladimir, que acho que ele até já conhece o texto, e um exemplar com o professor Luiz Felipe, se for da vontade do professor, está aqui, né? E é com base neles que organizo a fala de hoje. Em primeiro lugar, eu quero problematizar os 3 grandes paradigmas políticos que ainda orientam a maior parte dos discursos de salvação: o liberalismo, o estatismo reformista e o marxismo classista tradicional. Em seguida, proponho uma reinterpretação da crise atual à luz da teoria crítica do valor, tão pouco conhecida da sociologia brasileira. Trata-se de compreender que a forma mercadoria, e não apenas o capital como entidade abstrata, estrutura os modos de vida, de exclusão e de representação política contemporâneos. E mais do que isso, que essa forma está em colapso, gerando não só resíduos materiais, como os que poluem o planeta, mas também resíduos humanos, aqueles que não são mais funcionalizáveis pelo mercado e que, por isso, são abandonados à rua, à fome e à violência. Por fim, quero explorar as implicações dessa crítica para o próprio campo da democracia. O que acontece quando percebemos que a democracia liberal não é antagônica ao capitalismo, mas uma das suas formas de legitimação política mais sofisticadas? O que resta da democracia quando ela se revela não como espaço de emancipação, mas como engrenagem do processo de desumanização? Essas são as perguntas que desejo compartilhar com vocês. Não para encerrar o debate, claro, mas para reabri-lo, talvez por um caminho menos confortável, mas que nos permita escapar da repetição das promessas que nunca se cumprem. Se a crítica não pode mais se dar o luxo de repetir as categorias do mundo que ruge em colapso, então é necessário começar por aquilo que, mesmo hoje, ainda se apresenta como solução. Quero me deter agora na desmontagem de 3 grandes arquiteturas da razão política moderna. 3 promessas civilizatórias que ainda informam os discursos de salvação: o liberalismo, o estatismo reformista e o marxismo classista tradicional. Chamo essas 3 vertentes de sotero-liberalismo, sotero-estatismo e sotero-marxismo, porque todas se pretendem redentoras. Em comum, compartilham o mito de que ainda há um sujeito histórico, seja o indivíduo, o Estado ou a classe trabalhadora, capaz de conduzir a humanidade de volta ao trilho do progresso, desde reencontrado o rumo, revisto o projeto, corrigido o desvio. Mas o que chamo de ilusão aqui não é um erro qualquer, uma falha pontual. É uma ilusão estrutural, pois todas essas correntes nascem da mesma matriz, o racionalismo iluminista, que é também a matriz do próprio capitalismo moderno. É como se, diante do incêndio generalizado, os bombeiros que chegam à cena estivessem eles mesmos, com o uniforme em chamas e sem perceber. Comecemos com o sotero-liberalismo. Seu núcleo duro é a crença de que a liberdade individual, garantida por direitos e contratos, seria suficiente para organizar a vida coletiva. O mercado, a concorrência, a propriedade privada aparecem como garantias da propriedade e da justiça. Ainda hoje, essa crença ressurge sob novas roupagens. A nova política, o empreendedorismo, o cidadão responsável, a liberdade acima de tudo. Mas, no fundo, se trata da mesma aposta de sempre, de que indivíduos racionais, movidos por interesses próprios, criarão, por milagre da mão invisível, um mundo mais justo. O problema, e ele não é pequeno, é que esse indivíduo nunca existiu. Ele é um produto ideológico, branco, masculino, proprietário, escolarizado, desvinculado de qualquer laço coletivo e estrutural. A universalização desse sujeito abstrato esconde, historicamente, a exclusão da maior parte da humanidade. Mulheres, pobres, negros, indígenas, trabalhadores informais, pessoas em situação de rua. E pior, a liberdade exaltada por esse liberalismo é justamente a liberdade do capital,
de explorar, expropriar e descartar. A desigualdade não é um defeito do sistema, é uma engrenagem. Se o liberalismo aposta no indivíduo, o soteriostatismo aposta no Estado. Aqui a salvação viria pela boa gestão, pela reforma institucional, pelas políticas públicas iluminadas, pela ampliação da cidadania. A promessa é, se as engrenagens forem bem lubrificadas, se houver participação, se os direitos forem efetivos, poderemos domesticar o capitalismo por meio da democracia representativa. Mas esse projeto já conhecemos. Ele teve nome e sobrenome. Estado de bem-estar social. Teve seu ápice nos 30 gloriosos, no pós-guerra europeu, quando o capital ainda conseguia conciliar crescimento, pleno emprego e redistribuição. Só que esse modelo não é universalizável. Ele nasceu sob condições muito específicas. Exploração colonial, concorrência sistêmica com o socialismo real e um ciclo de valorização do capital que já se esgotou. Desde os anos 70, com a revolução microeletrônica e o colapso da taxa de lucro, essa forma histórica da gestão estatal se tornou inviável. Não há mais base econômica para o reformismo de outrora. O que vemos hoje é um Estado gerenciador da barbárie, um leviatã fiscalmente asfixiado, incapaz de garantir direitos básicos, mas plenamente funcional para a vigilância, o controle e o endividamento. O que ainda chamamos de políticas públicas são muitas vezes estratégias de contenção, paliativos para administrar a exclusão sem questionar suas causas. A ilusão estatista é a de que se pode consertar o carro sem desligar o motor, mas o motor é o problema. Por fim, temos o soteromarxismo, a crença na classe trabalhadora como sujeito revolucionário da história. Essa tradição imagina que no aprofundamento das contradições, a consciência de classe emergirá, as massas se mobilizarão e a revolução se fará. Essa narrativa, que teve sua razão histórica no século XIX, insiste até hoje na centralidade do trabalho e da luta de classes como eixo de transformação. Mas o que acontece quando o próprio trabalho se torna resíduo? Quando a automação, a financiarização e a obsolescência programada eliminam postos de trabalho em massa e transformam grande parte da população em excedente estrutural em subempregados, em informais, em descartáveis, a classe trabalhadora organizada, tal como concebida por esse marxismo clássico, está em dissolução. E o que resta são os empreendedores de si mesmos, os entregadores de aplicativos, moradores de rua, sujeitos fragmentados, esvaziados de qualquer mediação coletiva durável. A luta de classes nesse contexto já não estrutura o conflito. É ela mesma um resíduo conceitual de outro tempo. Essas três formas, liberalismo, estatismo e marxismo tradicional, são, portanto, expressões diferentes da mesma razão moderna. Elas compartilham o mesmo pano de fundo, a crença em um sujeito autônomo, racional, dotado de agência, capaz de reverter o curso da história. Mas, como tentei mostrar, esse sujeito está em crise, ou talvez já nem exista mais. No lugar de insistir nessas promessas esgotadas, o que propõe é outro ponto de partida. Olhar para aquilo que o sistema não consegue absorver, para os resíduos que ele gera e tenta esconder. E é sobre isso que quero falar na próxima parte. O vínculo estrutural entre capital, valor e descarte, tanto de coisas quanto de pessoas. Gostaria de dar agora um passo adiante. Se já vimos que promessas políticas que herdamos da modernidade, seja liberal, estatista ou marxista, estão esgotadas, é preciso nos perguntar: qual é o fundamento real da crise que enfrentamos? O que é que sustenta ainda hoje essa engrenagem destrutiva que transforma o planeta em escombro e pessoas em sobras? É aqui que entra o eixo da crítica que venho desenvolvendo com mais ênfase nos últimos anos e que gostaria de partilhar com vocês. A crítica categorial do capitalismo a partir da forma-valor e do fetiche da mercadoria. Em outras palavras, proponho que a exclusão social, inclusive em suas expressões mais extremas, como a população em situação de rua, não deve ser compreendida apenas como uma questão de desigualdade, pobreza ou falta de direitos, mas como efeito estrutural da lógica do valor. Uma lógica que opera tanto na produção material quanto na constituição dos sujeitos e das formas de vida. Vamos por partes. O capitalismo, como sabemos, não é apenas um modo de produção, mas uma forma histórica totalizante de organização da vida social. E se sua célula germinal, como indicou Marx, é a mercadoria? Mas o que significa, de fato, isso? Significa que tudo, objetos, serviços, saberes, pessoas, é organizado em função do valor de troca. Não do valor de uso, não da função social, não da beleza ou da necessidade, mas da sua capacidade de circular no mercado e gerar mais valor. É essa lógica que estrutura a nossa vida, os nossos afetos, os nossos corpos e até mesmo as nossas formas de percepção. E é por isso que o capitalismo não apenas produz coisas, mas também resíduos.
Ele gera, inevitavelmente, aquilo que não pode mais ser absorvido pelo ciclo da valorização: os restos, os rejeitos, os excedentes. E aqui está o ponto crucial. Essa produção de resíduos não é uma anomalia do sistema, mas uma das suas condições internas de funcionamento. Não há capitalismo sem lixo, não há capitalismo sem gente jogada fora. Podemos ver isso claramente na esfera material. O planeta está saturado de plásticos, metais tóxicos, poluentes, carros abandonados, satélites mortos orbitando espaço. A Terra se tornou um depósito global daquilo que já não tem serventia mercantil. A chamada crise ambiental nada mais é do que o acúmulo insuportável daquilo que o capital não consegue reintegrar ao seu circuito. Mas a lógica é a mesma no plano humano. Assim como há resíduos materiais, há também o que chamo de resíduos humanos. Pessoas que, por razões econômicas, sociais, raciais, de gênero ou até mesmo etárias, já não têm mais função valorizável no processo de produção ou consumo. São os sujeitos monetários desmonetizados, os destituídos de valor, aqueles que não servem mais nem como mão de obra explorável, nem como consumidores desejáveis. Eles não são excluídos porque o sistema falhou. Eles são excluídos porque o sistema funcionou perfeitamente. É o que vemos nas ruas. Homens e mulheres que carregam seus pertences em sacos plásticos, que dormem em papelões, que vivem entre a vigilância da polícia e o descaso das instituições. O mais assustador é perceber que essas figuras não são exceção, não são desajustes localizados. Elas são expressões concentradas de um colapso estrutural da forma social. O que vemos nelas é o espelho de um mundo que perdeu a capacidade de integrar seus próprios membros, porque já não precisa deles para continuar funcionando. E o que me parece mais importante destacar é que essas vidas não são descartadas apenas materialmente. Elas são deslegitimadas simbolicamente. Não apenas perdem acesso a direitos, mas perdem até mesmo status de sujeitos. São vidas que não valem, que não contam, são tratadas como estorvos, ameaça à ordem pública, problema sanitário, ruído urbano. O processo de desvalorização é total, atinge o corpo, o nome, o tempo, o espaço, a dignidade. Esse diagnóstico nos obriga a rever a própria ideia de exclusão social, porque o termo exclusão ainda carrega muitas vezes a sugestão de que alguém está fora de um sistema que em si ainda funcionaria bem, como se houvesse um dentro saudável do qual certos sujeitos foram apartados. Mas o que essa crítica propõe é o contrário, não há fora. A exclusão é interna, ela é uma função do próprio modo de produção social. É por isso que as categorias tradicionais, como classe, pobreza, desigualdade, são necessárias, mas insuficientes. Elas nos ajudam a mapear a superfície, mas não explicam o mecanismo de produção do resíduo. É aí que entra a teoria crítica do valor como proposta de uma leitura radical do capitalismo. Uma leitura que não se satisfaz em redistribuir os frutos do sistema, mas que questiona as próprias bases da valoração. Que pergunta: quem tem valor, o que tem valor e por quê? A resposta, infelizmente, é dura. O que tem valor no capitalismo é o que pode se converter em mercadoria. Todo o resto, seja gente, terra, afeto, é risco, é sobra, é obstáculo. E é contra essa lógica que a gente precisa reabrir o pensamento crítico. Não mais para reformar o sistema, mas para compreendê-lo em sua violência constitutiva. Na próxima parte, quero então discutir como a democracia liberal, em vez de antídoto a esse processo, funciona como forma política da própria exclusão fetichizada. Como ela administra, representa e, ao mesmo tempo, oculta o colapso social que o capital engendra. Agora que estabelecemos a produção de resíduos materiais e humanos como consequência estrutural do capitalismo, baseado na valorização do valor, é preciso avançar mais um degrau da crítica. E esse passo é talvez o mais desconfortável de todos. A análise da democracia não como solução possível, mas como forma política ajustada à lógica do capital. Em outras palavras, o que quero propor aqui é que a democracia liberal, essa que ainda hoje defendemos como horizonte civilizatório, como trincheira contra a barbárie, não está em contradição com o sistema que gera resíduos humanos, mas é um de seus dispositivos fundamentais de legitimação. Se isso soa chocante, é porque fomos ao longo de décadas habituados a associar a democracia à emancipação, à inclusão, à racionalidade comunicativa, aos direitos universais. E claro, essa imagem não é inteiramente falsa. A democracia foi historicamente palco de lutas importantes, mas ela também tem uma função fetichista. É a forma pela qual a política se apresenta como esfera autônoma, deliberativa e aberta, ao mesmo tempo em que oculta e administra a dominação econômica e social que a sustenta. Vejamos isso com mais calma. A forma democrática moderna nasce junto com o capitalismo. Não se trata de um acaso cronológico.
O que chamamos de cidadania, de representação, de Estado de Direito, tudo isso surge no momento em que a sociedade passa a ser organizada pela lógica da mercadoria. E não apenas como reflexo dessa lógica, mas como condição de possibilidade da sua universalização. O sujeito da democracia liberal, o cidadão, é o mesmo sujeito do mercado, abstrato, igual perante a lei, proprietário de si mesmo, responsável por suas escolhas, consumidor de bens e opiniões. Trata-se, portanto, de uma ficção ontológica necessária. A democracia não nasce para incluir todos, mas para regular as exclusões. Ela é o regime do consenso entre os incluídos e da contenção dos que não têm valor de mercado. É por isso que, mesmo em seus momentos mais generosos, a democracia foi sempre parcial e seletiva. Nos Estados Unidos, ela conviveu com a escravidão. No Brasil, além da escravidão, com o latifúndio e o trabalho infantil, enfim, e todas as outras formas sociais bárbaras ao longo da história. Em quase todos os lugares, com a desigualdade abissal. E hoje, com o encarceramento em massa, a necropolítica das periferias, a gestão policial da miséria. Tudo isso é plenamente compatível com eleições regulares, liberdade de imprensa e divisão de poderes. Mais do que isso, o discurso democrático se sofisticou a ponto de naturalizar a obsolescência da vida social. Hoje a democracia é convocada não para transformar o mundo, mas para administrar o seu colapso. Suas instituições funcionam como operadoras simbólicas da ordem, mesmo quando essa ordem se revela insustentável. O fetiche democrático, nesse sentido, é similar ao fetiche da mercadoria. Ambos ocultam as mediações sociais violentas que sustentam sua aparência de neutralidade. Um exemplo claro disso está na forma como as democracias contemporâneas tratam os chamados problemas sociais. O morador de rua, mais uma vez, por exemplo, não é pensado como produto de uma economia que exclui, mas como caso de assistência, de saúde mental, de política pública pontual. Ele é transformado em objeto de gestão, reduzido a indicador, a métrica, a meta a ser combatida. E é justamente essa transposição da contradição estrutural à tecnicalidade institucional que permite que a democracia continue a operar como simulacro de inclusão. Mas o problema não é só de resultado, é de forma. A forma política da democracia liberal pressupõe sujeitos atomizados, iguais apenas formalmente, representado por instâncias mediadores que já não possuem base material. O voto, que um dia foi conquista, torna-se cada vez mais rito vazio, um gesto performático que encena a soberania popular, enquanto a soberania real pertence a outras esferas, financeiras, empresariais, tecnológicas. E mesmo nos momentos de mobilização social, o que se oferece como alternativa é, em geral, uma democracia intensificada, mais participativa, mais deliberativa, mais transparente. Mas a pergunta incômoda permanece: mais democracia para administrar o quê? O mesmo sistema produtor de destruição e exclusão? Ou uma outra forma de vida social, que ainda não sabemos nomear? É aqui que se abre o abismo. Pois se a democracia liberal se esgotou, e se os modelos de revolução clássica também se inviabilizaram, o que resta? Não é uma questão apenas teórica, mas existencial e política. E é por isso que a crítica radical é tão urgente, porque ela é a recusa ativa de continuar organizando a esperança com os escombros do passado. Não se trata de abandonar a política, nem de flertar com o niilismo, mas de perceber que a forma política da democracia moderna, nascida da razão mercantil, sustentada pela forma-valor, mantida pela exclusão, não será o espaço em que a catástrofe será revertida. No máximo, será o palco onde ela será administrada com mais cortesia. Na próxima parte da fala, e última, gostaria de propor uma inversão do olhar. Pensar os resíduos humanos não apenas como vítimas, mas como figurações trágicas de uma verdade que a crítica precisa escutar. Porque talvez, escutando os descartados, possamos começar a imaginar uma forma de vida que não dependa do valor para existir. Convido agora a descermos à rua, onde se situam as minhas pesquisas atuais. Não em metáfora, mas no sentido mais literal e cruel, porque é justamente na rua em que se condensam os resíduos últimos da sociabilidade capitalista. É ali que as categorias debatidas até aqui, valor, mercadoria, democracia e exclusão, se tornam corpo. Corpo nu, ferido, esfomeado, invisível. Corpo que dorme sobre o papelão, que apanha da polícia, que não tem CPF, nem endereço, nem vez. A rua, nesse sentido, não é o fora da sociedade, ela é seu espelho mais fiel. Tudo que o sistema produz, e não à toa, em 15 anos a gente teve um aumento de 1000% de pessoas em situação de rua no Brasil. Né? Tudo bem que contando pandemia, mas é um número impressionante. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em Los Angeles, né, Nova York, Los Angeles você passa, né, no YouTube, você vê, enfim, em redes sociais,
são caminhos e caminhos só de moradores de rua, enfim, é um fenômeno mundial, né, que eu acho que a sociologia ainda está muito longe de apreender em toda a sua concentração possível, né, teórica ali, para poder dar, né, uma resposta mínima a isso. A rua, nesse sentido, não é o fora da sociedade, ela é seu espelho mais fiel. A pessoa em situação de rua, que os relatórios chamam de população em vulnerabilidade, como se isso bastasse, não é só alguém que perdeu um emprego ou uma casa, é alguém que perdeu sua função social como sujeito valorizável. É alguém que foi desmonetizado em um mundo de sujeitos monetários. E o que é ser desmonetizado, se não ser expulso do circuito da valorização, da produção, do consumo, da representação, da cidadania e da política? Essas vidas não cabem no léxico da democracia. Elas não votam ou votam como ruído. Elas não são representadas. Elas quase não se mobilizam em coletivos organizados. Elas não cabem nem mesmo nos programas sociais que pressupõem documentos, vínculos, cadastros, provas. Elas existem no limite da forma social, como espectros de um presente que o capital gostaria de apagar, mas não pode. E, no entanto, ali algo se revela. Porque o que essas vidas denunciam com a sua mera presença é que o mundo administrado está ruindo, que a ordem democrática está falida, que o trabalho não redime, que o mercado não integra, que o Estado não acolhe, que a racionalidade moderna, em suas versões liberal, estatista ou marxista, não tem mais nada a oferecer a não ser paliativos, repressão ou silenciamento. A rua, portanto, não é só um lugar, é uma categoria crítica, um dispositivo de revelação, um índice da falência estrutural da forma social contemporânea. Ela nos obriga a perguntar: o que é uma sociedade que só consegue funcionar produzindo sujeitos descartáveis? E mais do que isso, o que é uma crítica que se pretende transformadora, mas que continua falando do alto em nome de sujeitos que já não existem? Se há algo que essas figuras da rua nos ensinam, mesmo sem pretender ensinar, é que a crítica não pode mais operar como suplemento das promessas rompidas da modernidade. Ela não pode mais se ocupar de reconstruir a esperança com categorias inabitáveis, nem de reencantar instituições em decomposição. O que nos resta, então? Nos resta talvez a recusa. A recusa ativa, rigorosa, consequente de aceitar o mundo como ele se apresenta. A recusa de naturalizar a exclusão como efeito colateral. A recusa de celebrar a democracia quando ela serve apenas para maquiar a catástrofe. A recusa de continuar valorizando o valor como se ele fosse inevitável. A recusa, enfim, de desistir da crítica. Não se trata aqui de propor um novo plano de ação, um novo programa de partido ou uma nova utopia pronta. Isso seria repetir o gesto que critiquei até agora. O que propõe é mais sutil e talvez mais radical. Reabrir o horizonte do pensamento. Suspender a crença na inevitabilidade do presente. Permitir-se imaginar uma forma de vida que não dependa do capital, do Estado ou da mercadoria para existir. Talvez esse imaginário não venha dos centros iluminados da razão política. Talvez venha, quem sabe, das margens, das brechas, dos resíduos, daquilo que o sistema tentou apagar, mas que insiste em sobreviver. Nas estratégias anárquicas de quem se vira com o que tem, no riso de quem perdeu tudo, mas ainda ri, no gesto de partilha que não exige moeda, no cuidado que não passa por protocolo. A crítica nesse sentido não é só teoria, é gesto, gesto de recusa e de reabertura, gesto de quem se recusa a repetir o mundo como ele está, mesmo que ainda não saiba o que colocar no lugar. Porque às vezes o que mais precisamos não é de respostas, mas de coragem para sustentar perguntas. E com isso encerro minha fala com uma dessas perguntas, né, que gostaria de deixar ecoando, né, aqui entre nós, que é como pensar um mundo onde a vida não precise mais se justificar pelo valor. Né? Obrigado, gente. É isso. Obrigado. Aqui está só uma coisa, a bibliografia que eu me apoiei aqui para falar, né, essa junção desses dois últimos textos aí que eu escrevi, só para deixar registrado. Obrigado, Dimitri. Deixa eu tirar as minhas tralhas aqui. Dá para passar? Bom, então agora a gente passa
a palavra para Patrícia Santos da Silva. Silva Santos, desculpa, Patrícia. Ela é professora adjunta de Sociologia na Universidade Federal do Pará e membro da pós-graduação em Sociologia e em Antropologia. Ela também desenvolve pesquisas sobre cultura e, mais recentemente, também tem escrito sobre a extrema-direita. Por favor, Patrícia. Obrigada. Bom dia, gente. Bom, queria começar também agradecendo bastante o convite, tanto do Vladimir como do professor Luiz Felipe. É interessante estar aqui, né, no programa de Ciência Política, como o Dimitri já destacou. Geralmente, minhas interlocuções ficam bem restritas mesmo ao âmbito da sociologia, até porque acho que a ciência política que vocês estão fazendo talvez tenha esse diálogo um pouco maior, essa abertura um pouco maior para pensar essas configurações sociais, né, de uma perspectiva alternativa, né, em relação à ciência política mainstream. Então, assim, queria realmente começar agradecendo bastante e agradecendo a presença de quem veio assistir. Também lamento muito não trazer boas novas, mas, enfim, são esses tempos. Até quando eu falei para as pessoas, divulguei um pouco o título dessa mesa, né, e as pessoas ficaram né, com essa sensação de angústia, né, assim, que gera na gente. Eu também falei justamente isso, né? Eu não gostaria de ainda estar falando sobre esse tema, né? Mas enfim, também acho muito necessário, né? Então, a apresentação que eu vou fazer tem a ver com pesquisas que eu venho desenvolvendo desde 2020, que estão muito ligadas aos youtubers bolsonaristas, assim, mais entre 2020 e 2023, essa parte mais empírica ficou concentrada mais nesse período, até porque muitos dos canais que eu acompanhava foram desativados nesse meio tempo, mas a minha ideia hoje vai ser combinar um pouco algumas reflexões que eu fiz a partir dessas pesquisas com os youtubers, com uma interpretação que eu tenho feito mais recentemente, ligando um pouco os dados que eu coletei às ideias do Olavo de Carvalho. Então, vai ser uma fala que ainda tem a ver com pesquisas que eu estou desenvolvendo ainda, né? Tentar um pouco pensar esses lastros ideológicos dos discursos que foram veiculados pelos youtubers que eu acompanhei durante esse período, muito intensamente, mas com a ajuda de várias bolsistas de iniciação científica. Então, no total, nesse período todo, eu tive 12 bolsistas, a Ariela é uma delas. Enfim, então tem um pouco esse trabalho também coletivo, né, que a gente foi fazendo nesse período. E aí, assim, uma coisa que me despertava muito a atenção é o fato de ter uma fala muito orquestrada nesses youtubers, né? E aí foi por isso também que eu fui me dedicar nos últimos tempos à leitura do Olavo de Carvalho e enfim, a uma reflexão mais centrada sobre ele, né? Assim, então a ideia é um pouco pensar nesse lastro ideológico que estava por trás desses youtubers. E aí a ideia também é de pensar um pouco com Karl Mannheim, essa perspectiva de que as ideias pretensiamente filosóficas, né, ou melhor, a filosofia, o Mannheim vai dizer, né, a filosofia é sempre uma forma mais profunda de elaboração de um tipo de ação política. E aí, um pouco pensando aí com Mannheim, a minha ideia é pensar um pouco essas ideias pretensamente filosóficas do Olavo de Carvalho, como que elas se tornaram ação política, né, nesse radicalismo de direita. Vamos ver como que vai funcionar. Eu nunca fiz essa fala combinando essas duas coisas, mas espero que funcione de alguma forma, né? O elemento que eu vou destacar aqui, que
tem a ver um pouco com o título da mesa, é algo que destaca nas falas, tanto dos youtubers, como nesse lastro aí do Olavo de Carvalho, que eu tenho procurado mais recentemente, que é um pouco aquilo que o Adorno chamava de antecipação da catástrofe. Então, na verdade, enquanto a gente estava fazendo essas pesquisas com os youtubers, a gente tinha um arsenal de temas muito diversos, mas esse elemento ele foi se destacando, e com o tempo foi um pouco esse elemento que eu me dediquei mais a pesquisar, né? E aí o Adorno também tem essa expressão fantasias de fim de mundo, né? Isso eu vou retomar um pouco mais adiante. Mas antes disso, então vou começar falando um pouco rapidamente sobre essa pesquisa com os youtubers. Como eu falei, né, de 2020 a 2023, principalmente, a gente acompanhou intensamente, ao todo, 34 canais, mais ou menos 34. E aí, esses canais, eles tinham estratégias de comunicação diversas, né, alguns mais ligados à dimensão do humor, com sketches de humor sobre temas políticos da esquerda, outros com uma perspectiva mais oficial, né, assim, um pouco essa ideia de uma comunicação com especialistas, com lives, etc., e outros que funcionavam com canais de notícia. Então, entre esses canais, só fiz aqui uma listagem, né, desses canais que a gente acompanhou, e aqui com o número de inscritos, que eu fui fazendo um pouco essa tabela, que, enfim, não está muito completa, mas em algumas datas eu fiz essa checagem de como estava o avanço de número de inscritos, né? Então, varia muito essa quantidade de inscritos nos canais, mas a ideia foi pegar os que tinham mais de 100 mil seguidores, e aí chegando até 3 milhões e meio de seguidores, né, nesse período. E aí, como eu falei, vários desses canais foram desativados nesse meio tempo, né? Já não existe mais. Mas a gente sabe que, por exemplo, 2 youtubers desses que a gente acompanhou nesse período tiveram vitórias muito expressivas nas eleições de 2022, né? E, enfim, continuam se comunicando via canais de YouTube, mas vários desses canais anteriores tiveram vídeos apagados por conta de ações judiciais, etc., né? Os temas que a gente elencou, né, só para falar isso rapidamente, eu não vou me deter nisso, mas aqui tem alguns dos temas, né, que cada uma das bolsistas ficavam responsáveis por um desses temas, e depois a gente ia tentando fazer uma coisa mais colaborativa, uma reflexão mais colaborativa sobre eles, né? Então, desinformação na pandemia, fundamentalismo religioso, racismo e sexismo, um discurso neoliberal, e mudanças na narrativa do inimigo foram alguns dos temas que a gente acompanhou. E aí, o elemento que eu quero destacar hoje é essa dimensão de uma retórica muito bélica, né? Então, essa ideia de uma política como o fim do mundo, né? Isso que eu vou querer destacar hoje, né? E, geralmente, no discurso promovido por esses influenciadores, essa retórica bélica, ela tem um pouco esses 3 tempos, que eu vou tentar... eu tentei resumir aqui um pouco, né? Assim, então, primeiro tem essa dimensão de anunciar essas terríveis ameaças, né, que estariam rondando a política nacional, né, ou não só nacional, mas, enfim, o mundo social e político. E aí, aqui eu trouxe só um exemplo, né? Esta é uma ideia de um grupo que quer se
perpetuar no poder, mas para isso precisa destruir a família, precisa destruir a religião. Então, um pouco essa dimensão de ressaltar a força dos inimigos, né? E aí o segundo momento, né, dessa retórica bélica é uma acusação às pessoas, aí eu coloquei conservadoras, mas aqui vou dizer que conservadoras entre aspas, né, que essa é uma categoria que eles utilizam, mas que eu, na minha fala, eu vou contrariar um pouco essa ideia, né? E aí é isso, né? De chamar essas pessoas, de acusá-las de não fazerem nada contra as terríveis ameaças. Então, um exemplo é esse, né? Quando a gente ignora que existe um inimigo, a gente perde essa guerra. E essa palavra guerra, né? Ela está onipresente nos discursos, né? E a última, essa conclamação enfática, né? E aberta à atuação nessa guerra, né? E isso dos mais diversos modos, né? Principalmente a partir de uma perspectiva religiosa, né? Então aqui é uma das falas, né? Deus é o Senhor dos exércitos. E aí essa outra ideia, né? Fazer o resgate do país das mãos tirânicas da esquerda. Então esse trajeto até chegar a esse chamamento à ação, né? E aí, até durante a pesquisa, a gente fez um ensaio de fazer uma análise um pouco quantitativa também acerca das palavras que aparecem, essas palavras com um teor, né, destrutivo, né, isso tem um léxico, né, muito destrutivo entre esses youtubers. Então, tinha uma recorrência muito grande de palavras como aniquilar, destruir, guerrear, acabar, destroçar, etc. Né? Então, a gente não conseguiu avançar muito nessa análise quantitativa, mas uma pequena amostra acabou chegando bem a essa conclusão. Para fazer essa pesquisa, eu usei muito esse conceito de propaganda, propaganda num sentido forte, né, de propaganda política, né? E aí, assim, eu recorri muito aos estudos sobre propaganda do fascismo ligado ao fascismo histórico, mas tentando atualizar com aspectos mais contemporâneos, né? E também com discussões mais contemporâneas acerca de pessoas que estão fazendo pesquisas atualmente ligadas a esse tema, né? Mas nessa ideia de propaganda, é interessante, por exemplo, esse texto do Krakauer, que é um texto de 1938, que esse é um texto que eu estou traduzindo, terminei a tradução, deve sair esse ano, uma publicação que chama A Propaganda Totalitária. Foi o primeiro trabalho sobre propaganda nazi-fascista, né? Assim, ele não foi publicado lá na época, mas ele foi publicado em 2006 na Alemanha e tem sido retomado bastante recentemente agora por conta desse debate de ascensão do autoritarismo de direita. E, enfim, já tem traduções para o inglês, para o espanhol, e agora deve sair essa tradução para o português. No Krakauer é interessante porque, entre outras coisas, né, eu queria destacar esse traço, né, assim, que ele ressalta muito, que é esse elemento regressivo que tem na propaganda, que é combinado aos meios técnicos mais avançados, né? Então, na época dele, ele estava discutindo cinema, rádio, etc., né? E agora, contemporaneamente, a gente pode discutir internet, redes sociais, etc., né? Um outro autor que lidou também com o tema da propaganda, isso de uma perspectiva interessante também, né, assim, mais psicanalítica, é o Roger Amani Carroll, que é um psicanalista inglês. Ele esteve na Alemanha em 1940, mais ou menos, e ele escreveu de uma perspectiva psicanalítica acerca da propaganda que estava sendo veiculada lá. E ele também serviu, né, de referencial para a pesquisa. Eu também sou psicanalista, então, particularmente, esse tema me interessa. Mas
mas também, né, principalmente porque ele estava fazendo essa interpretação de fenômenos sociais a partir da psicanálise, né, de uma maneira muito original na época, né. E aí ele também fala desses 3 momentos psíquicos, né, que foram aqueles que eu falei anteriormente, um pouco de uma perspectiva não necessariamente psicanalítica, mas ele fala um pouco usando categorias psicanalíticas e usa essa ideia, né, da autopiedade, né, então quando a força do inimigo é destacada. E isso ele fala que uma mesma propaganda, no mesmo vídeo, por exemplo, que ele acompanhava, esses 3 momentos estavam presentes, e isso aconteceu muitas vezes nos vídeos que a gente acompanhou também, né? Então, a autopiedade e depois a propaganda que sustenta esse ódio, né, por essa situação, e por fim, essa conclamação a uma unidade, né, ressaltando a força do grupo. É claro que ele utiliza categorias psicanalíticas, que eu não vou mencionar aqui, para lidar com isso, mas também é muito interessante. E agora o referencial que acabou também sendo bem importante foram os estudos do Adorno, e aí já em contexto formalmente democrático, né? Então os estudos do Adorno nos Estados Unidos e na Alemanha dos anos 60. Essa perspectiva, como eu mencionei antes, de uma antecipação da catástrofe, né? E eu trouxe essa citação para comentar um pouco com vocês, que está nesse livro, que também, né, acabou virando um grande fenômeno contemporâneo, que é sobre o radicalismo de direita, né, que no Brasil foi traduzido em 2020, se eu não me engano, mas que também na Alemanha só foi publicado sob esse formato de livro em 2019. E aí o Adorno vai dizer, né, que a quem não vê nada diante de si e a quem não quer a transformação da base social, não sobra absolutamente mais nada do que dizer, como o Wotan de Richard Wagner. Sabe o que Wotan quer? O fim. A partir de suas própria situação social, ele quer a destruição, o declínio, o fim, né? A palavra que no original é Weltuntergang, então o fim do mundo, né? Literalmente. Ele não quer só a destruição do próprio grupo, mas sim, se possível, a destruição do todo. Então, uma destruição que o Adorno, analisando também esses discursos, né, dos radicais de direita desse período de 50 e 60, ele vai dizer que é quase como se não se pudesse distinguir entre o próprio fim e o fim dos inimigos. Então, é muito esse teor mesmo leninista, né, de quem enxerga no mundo problemas, mas que não está pensando numa perspectiva de transformação social, né? Assim, e aí, esse é um tema muito frequente entre as pessoas, tanto que pesquisaram, né, o fascismo clássico, como as perspectivas mais contemporâneas. E aí é interessante porque são intelectuais de diferentes tradições que lidam com essa dimensão catastrofista, né, do radicalismo de direita. Então, aí a gente pode falar, o Foucault escreveu sobre isso, a Hannah Arendt, aí, né, falei aqui do Adorno, de alguns autores ligados à psicanálise. Recentemente, a Wendy Brown, de alguma forma, lida um pouco com esse tema. O Safatli, quando ele estava pensando aqui na situação do Brasil, também, Vladimir Safatli também pensa um pouco nessa perspectiva. E esse foi um tema que acabou se destacando muito na pesquisa empírica que o nosso grupo realizou, né? E aí, dito isso, né, não vou me alongar tanto nesses debates e nem poder trazer muitos exemplos empíricos, mas vou passar agora para um pouco esse lastro ideológico que o Olavo de Carvalho oferece, justamente para essa dinâmica mesmo, né? Assim, claro, vocês já devem
estar cansadas e cansados de ouvir falar do Olavo de Carvalho e das ideias dele, mas eu tenho pensado bem nesse elemento mesmo da catástrofe. E aí, para chegar até ele, é claro que eu vou ter que passar um pouquinho aqui por outras questões aí ligadas ao Olavo de Carvalho, né? A fonte que eu vou utilizar um pouco para falar aqui mais rapidamente para vocês é essa trilogia do Olavo de Carvalho, principalmente, né, que é A Nova Era e a Revolução Cultural, que foi publicado em 94, O Jardim das Aflições, em 95, e O Imbecil Coletivo, em 96. E esse é o livro que o Olavo de Carvalho considerava sua grande obra-prima, né? Assim, vou fazer também algumas referências a algumas coisas que apareceram nas plataformas digitais, mas eu me detive bastante nos livros, né? E aí ele diz que o objetivo dessa trilogia, né, é de situar o Brasil, a cultura brasileira de hoje no quadro da história das ideias no Ocidente. E aí ele vai citar esses autores aqui como antecessores dele, né, Darcy Ribeiro, Mário Vieira de Mello e Gilberto Freire. Mas ele vai dizer que esses antecessores tentaram fazer isso, né, pensar o Brasil não só a partir de 1500, mas indo um pouco mais atrás, mas nenhum deles abarcaram, né, com o mesmo rigor que ele vai fazer aqui, e nem com o mesmo escopo temporal, né, todas as temáticas, né? Então, assim, ele vai fazer um pouco uma crítica aos intérpretes do Brasil que vão dizer, né, que tendo o Brasil entrado na história no chamado período moderno, né, não seria necessário ir mais atrás temporalmente para compreender o país, né? A perspectiva dele é o contrário, né? Que a gente deveria voltar ao tempo. E aí a gente está bem no centro desse debate conservador, né? Assim, que o pensamento conservador, ele justamente, né, vai fazer toda essa crítica ao moderno e valorizar esse período medieval antigo, né? Assim, né, contrariando. Então, tem esse elemento de fato conservador em várias passagens nesses textos, né, esses 3 textos que eu estou me centrando mais aqui para essa análise, mas não é o único elemento. É isso que eu vou tentar chamar um pouco a atenção aqui, né? Assim, então, tem esse conservadorismo, como eu falei, como pano de fundo, mais entremeada a essas outras categorias, né? Vou falar um pouquinho desses 3 livros, meio rapidamente. Esse livro, né, o primeiro, A Nova Era e a Revolução Cultural, ele vai se concentrar nessa denúncia da invasão das ideias, né, do Gramsci e do Capra no contexto nacional, no contexto brasileiro. Aqui, né, aparece em germe essa categoria que depois vai ser muito mobilizada, que é essa de marxismo cultural, né? Nesse livro ele não usa essa expressão, mas a ideia está lá, né? Que é um pouco essa ideia de que a esquerda teria abandonado a questão do trabalho e a questão das classes e teria ocupado, né, setores da imprensa, da universidade, do poder judiciário, etc., e aí teria esse deslocamento, né, do trabalho para a dimensão cultural, e aí ele vai dizer que isso a esquerda fez apoiada no Gramsci, principalmente, né. O Gramsci me interessa mais nesse. Ele fala muito do Capra também nesse livro, mas o Gramsci me interessa mais, né? Assim. E aí aqui nesse livro ele cita vários autores, né? Assim, às vezes deturpando um pouco, mas é claro
assim, fica muito claro que ele, de fato, teve contato com a obra desses autores, né? Max Weber, Schopenhauer, Freud, o Nietzsche, e aí depois alguns autores mais do escopo conservador, né? Guénon, o Ortega y Gasset, enfim, ele faz realmente bastante referências a debates intelectuais de escopo muito, muito amplo, né? O segundo livro, que é O Jardim das Aflições, de Epicuro, A Ressurreição de César, Ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil, tem esse nome esquisito, bem esquisito. Ele se baseia, ele é escrito como uma resposta a uma palestra que foi pronunciada pelo José Américo Mota Peçanha, que era uma palestra que tinha o título, né, As Delícias do Jardim, a Ética de Epicuro. E aí ele disse que ele escreveu esse livro numa sentada, né, assim, numa noite só, como uma resposta revoltada a essa palestra. Mas é um livro longo, na verdade, então provavelmente ele levou um tempo para escrever, né? E aí ele vai dizer que ele faz um giro por 2 milênios de história das ideias para chegar ao esboço de uma interpretação global da história cultural do Ocidente moderno. Não vou entrar em detalhes, né, em tudo que aparece nesse livro, mas tem muito esse pessimismo, né, com o moderno e o contemporâneo, um pouco com esse lastro do pensamento conservador, e aí vários autores clássicos do pensamento conservador são mobilizados, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma crítica, por exemplo, à programação neurolinguística e associa a programação neurolinguística ao Marx, assim, como se tivesse tudo no mesmo escopo, e todos eles, ambos, né, os intelectuais marxistas e a programação neurolinguística, pensando na transformação social e, para isso, dando as costas para a realidade, né, assim, deslocando do que existe, né? Assim, a gente sabe que no pensamento conservador também tem muito essa ideia de voltar para a experiência qualitativa, né? de fazer essa crítica ao pensamento abstrato, né? Assim, e, claro, essa experiência qualitativa que nunca existiu, né? Mas idealizá-la, né? Como se ela tivesse existido em algum momento, né? Então, aparece nesse texto muito esse desprezo à ciência, à história, né? Ele vai criticar muito essa perspectiva do pensamento histórico, né? Que estaria, né, ligada à dimensão das revoluções, enfim, do período moderno, né? E a oposição à vontade geral, a várias categorias que são muito ligadas ao pensamento iluminista, né? Então, à sociedade e ao Estado, né? Tem essas várias críticas, né? Essa moral civil que substituiu a moral religiosa também recebe várias críticas ácidas, né? E tem esse elogio do feudalismo explícito no texto, né? E aí, por isso que pensar, né, que o Olavo de Carvalho ele se associa ao neoliberalismo, ele faz essa associação, mas de uma maneira interessada, né? Na verdade, nos textos do Olavo de Carvalho, a gente não encontra nenhum elogio ao neoliberalismo. Aqui, por exemplo, nesse livro, ele faz uma crítica também ao neoliberalismo, né? Embora, claro, a gente saiba que depois ele se associa um pouco aos representantes do pensamento neoliberal nacional, mas não era esse o escopo dessa filosofia, né, que ele estava fazendo. E aí, por último, esse livro, O Imbecil Coletivo, que ele tem vários textos que o Olavo publicou em meios da imprensa, e aí, assim, tem esse ataque frontal aos intelectuais, o elogio do que ele considera
pensamento conservador, crítica às ciências sociais, à universidade, etc., né? E tem esses textos que têm um teor explicitamente homofóbico e racista, né? Então, isso que ele chama de trilogia, na verdade, não tem uma sequência tão concatenada assim, e está, né, repleto de análises mais conjunturais e, às vezes, tem esse teor mais decadentista, né, assim, de fazer essa crítica à modernidade, ao pensamento moderno, né. Eu vou falar um pouquinho agora de como o Olavo de Carvalho tem sido recuperado aqui pelo pensamento social brasileiro, né, em alguns dos textos que eu fui lendo, para chegar aí ao ponto que eu queria destacar, que é voltar mesmo àquela questão catastrofista, né, dessa dimensão que o Adorno chamava de fantasias de fim de mundo, e que, para mim, na atuação dos youtubers, é o que se destaca, né, assim, esses elementos que têm algum teor aí filosófico, difuso, às vezes deturpado, mas que está lá. Eles saem muito de cena e aí fica mesmo essa dimensão catastrofista, que é essa reflexão que eu tenho feito, né? Assim. Então, a gente tem, por exemplo, o João César de Castro Rocha, que tem escrito bastante, né, em torno desse debate e com várias análises muito interessantes, mas ele cai um pouco nessa armadilha que eu acho que a extrema-direita coloca para a gente, que é de usar muito cair nessa adjetivação moral, né, o que eu chamei aqui de adjetivação moral, né, mas assim, responder no mesmo teor moralizante aos debates da extrema-direita, né, e aí especificamente ao Olavo de Carvalho. Então, né, nos textos do João César aparece muito essa ideia de polarizações acéfalas, de idiotia erudita, uma marcha brucutu da insensatez, de estultice, de imbecis, etc. Eu acho que essa é a tentação maior que a gente tem quando a gente vê esses discursos, de responder nessa linha, né? Mas eu acho que é uma armadilha, porque eu acho que com isso a gente perde a possibilidade de pensar alternativas, ou do que, né, eu vou mobilizar de novo o Adorno, né, de ter essa reflexão vigilante, atenta, né, ao debate e pensar em propostas alternativas a esse discurso que de fato a extrema-direita ela quer trazer o debate político para essa dimensão moral, né? E aí depois a gente tem o Georg Wink, que também tem um texto muito interessante que chama Brasil, País do Passado, um livro, né? Que ele faz um estudo muito interessante assim, centrado no bolsolavismo, mas voltando na história do Brasil, e ele faz muito essa conexão entre essa nova direita brasileira e o que ele vai chamar de velha direita. Assim, para ele não tem uma cisão forte entre essas duas manifestações da direita, né? Mas com esse esforço que o Wink faz, que realmente vale muito a pena ler e consultar, eu acho que ele acaba um pouco forçando a barra nessa conexão, né, nessa linha de continuidade, porque o que ele vai dizer é que, por exemplo, o marxismo cultural é algo genuinamente brasileiro, né? Essa ideia de mobilizar essa categoria já estaria presente lá atrás e não veio dos Estados Unidos, por exemplo, né, na interpretação que ele vai fazer, que é uma conexão que ele de alguma forma demonstra, mas que eu acho que com isso a gente perde esse escopo internacional que, de fato, está nesse radicalismo de direita contemporâneo, né, e a gente tem outros textos que vão destacar isso. Então, né,
a Daniele Mussi e o Álvaro Bianchi publicaram um texto mostrando um pouco que esse anti-gramichismo do Olavo de Carvalho tem diálogos internacionais, assim, não é uma coisa genuína dele, né? Assim, e o Teitelbaum também demonstra na Guerra pela Eternidade essa conexão internacional, né? Desses ideólogos todos aí da extrema direita contemporânea, né? Assim. E o Wink também faz muito essa conexão do Olavo de Carvalho ao pensamento conservador. Que não é, como eu falei antes, né, não é totalmente equivocado, tem elementos do conservadorismo no Olavo de Carvalho, mas tem muito não só o conservadorismo nessa perspectiva, que é a perspectiva mais clássica, né, de lamentar que que a gente chegou a essa modernidade, né, assim, mas uma tentativa também voluntarista de retomar aquilo que foi perdido, né, assim, e aí a gente já sairia desse escopo restrito do conservadorismo, né? E aí tem o Jorge Chalub também, que tem escrito bastante sobre o Olavo de Carvalho, e que ele vai dizer que tem uma utopia regressiva, né? Subjacente ao pensamento dele, né? Assim, eu queria sugerir aqui que na verdade tem essa distopia destrutiva, né? Assim, diferente, porque não só assim, para modificar, né, essa nomenclatura, mas um pouco pensando nessa ideia de que utopia não tem, né, assim, não tem nada de utópico, né, nesse sentido que a gente pode pensar a utopia, né, nesse pensamento da extrema-direita, e principalmente aqui, especificamente no Olavo de Carvalho, né. Tem essa postura que é mesmo nihilista. E aí, aqui, eu também estou dialogando um pouco com o Richard Shorten, que ele vai falar, né, que o decadentismo, a indignação e o conspiracionismo são, de fato, né, elementos da retórica reacionária, e aí ele está fazendo um pouco essa distinção, né, entre o conservadorismo e o reacionarismo, né, e o reacionarismo teria essa distinção de ter uma postura mesmo voluntarista de retomar algo que foi perdido com a modernidade, né? E aí, por isso, todo esse debate também do Olavo de Carvalho acerca do período pré-expansão marítima europeia, por exemplo, né? Voltar a um período anterior, né? Assim, enfim, tem todos esses debates, mas aí eu chego finalmente ao que conecta o Olavo de Carvalho a esses youtubers, que é esse aspecto do catastrofismo. E uma certa satisfação com isso, né? Assim, que é quase como... E isso, acho que eu não falei muito de exemplos, né, que a gente tinha lá nos youtubers, né, mas... é quase como se tivesse uma dimensão festiva de imagem. Por exemplo, durante a pandemia isso apareceu muito, né? Assim, de pensar, de desejar um pouco essa catástrofe final, né? Assim, isso estava muito presente nos discursos, né? E aí aqui eu coloquei um exemplo do Olavo de Carvalho, que ele vai dizer, né, que para lutar contra o comunismo você não precisa colocar nada em seu lugar. Então, não tem uma dimensão utópica. Qual é a proposta alternativa né, dessa extrema-direita, ou do Olavo de Carvalho e depois dos seguidores deles? Não tem, né? Assim, e aí depois tem também esse outro exemplo que eu coloquei aqui, que vai no sentido dessa interpretação que eu estou tentando estabelecer, que ele, numa entrevista
numa fala, né, com o Teitelbaum, ele vai dizer, né, que não estou interessado no futuro político do Brasil porque vai ser ruim, não há nada que possamos fazer, né? E aí é esse elemento que eu tenho verificado muito nos discursos, tanto os influenciadores bolsonaristas, como no discurso também do Olavo de Carvalho, né? Assim, então, um discurso que é cerceador de qualquer projeto de futuro, né? Assim, e principalmente nos YouTubers da direita radical, né? Que é como se aquele discurso que no Olavo de Carvalho, nesses textos dos anos 90 e posteriores, ainda tinham certo lastro, mesmo deturbado, né, filosófico, quando esse discurso passou a essa veiculação, né, via internet e a atuação desses influenciadores, ficou mesmo essa dimensão, como se esse discurso tivesse passado a essa ação política, como Mannheim falava, né, mas via um radicalismo de direita sem fundamentos teóricos por trás, né, assim, ou fundamentos muito difusos, enfim. E nisso se destaca mesmo quase esse desejo, né, que o Adorno falava, de antecipar a catástrofe, enfim, né, de pensar, de ter essa fantasia de fim de mundo, como, já que a ideia não é transformar o mundo, já que a ideia não é né, promover a revolução, etc., então, o que resta é essa perspectiva do fim, né? Esse catastrofismo, né? Acho que eu já falei aqui, parece aqui um pouco. Mas é isso, né? Assim, que é como se a internet, o meio internet, isso também é um aspecto da pesquisa que eu venho realizando, né? Pensar um pouco esse meio técnico, como ele favoreceu esse discurso de fim de mundo. Como que isso, né? Que o Byung-Chul Han, né? Fala de uma sociedade da indignação que está na internet, como que isso favoreceu a veiculação dessa postura mais catastrofista, né, que não tem alternativas a oferecer, né, assim, que não tem um discurso de projeto ou de utopia, etc., mas que é, de fato, destrutivo. Enfim, agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Patrícia. Acho que a gente agora pode, então, abrir para as perguntas do público. Só vou pedir para vocês virem aqui para frente, como está sendo gravado, por gentileza. Bom dia, meu nome é Ana e eu sou estudante de Ciência Política aqui no IPOL e eu queria agradecer pela apresentação de vocês, foi muito legal, mas a minha pergunta é mais voltada principalmente para a apresentação e o seu questionamento final, que foi como pensar um mundo onde o valor não é uma prioridade. Aí eu queria pedir indicações de leitura mesmo, para pensar principalmente um mundo que a gente possa pensar sem valor, mas também sem depender de um Estado. Então, também, muito dessa prática anarquista. E é isso. Mais alguém? A gente faz uma rodada de perguntas. Não? Senão eu, quanto mesa, vou me dar o direito, se vocês não tiverem uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta tanto para o Dimitri quanto para a Patrícia.
porque uma coisa que eu tenho pensado muito, e o Dimitri e a Patrícia já conversei com eles em outras ocasiões sobre isso, né? O Dimitri apresentou uma fala sobre, não é, a pesquisa que ele tem travado e, digamos, muito calcada na ideia de um colapso, né, que nós estamos vivendo, né? E a Patrícia aqui, por outro lado, está apresentando uma questão que, digamos, eu diria que é a aceitação desse colapso, né? A aceitação da destruição, uma ênfase na destruição. Então, acho que tem essa questão da destruição e de uma... Num certo sentido aqui, o que eu tenho pensado muito com relação ao que está acontecendo hoje em dia, né, é que cada vez mais o que se tem colocado no horizonte e por isso, na verdade, o título original da palestra que eu tinha pensado era Fim da Política e Política do Fim, né? Um pouco para fazer esse trocadilho, porque o que se tem se pensado cada vez mais é não só uma política do fim, mas o fim da política como um meio para se resolver os conflitos, né? O Dimitri destacou isso com relação ao esgotamento da democracia liberal, mas também do Estado, né? E a Patrícia acho que anunciou aqui digamos, a tomada para si desse conteúdo destrutivo da sociedade moderna. E aí eu também queria, né, perguntar para a Patrícia e para o Dimitri também, não é, se a gente não pode pensar que esses movimentos da direita, eles estão assumindo para si, não é, essa superação, eu não diria superação, acho que o termo é ruim, mas é uma ênfase da sociedade moderna, não é? Eles tomam para si esse conteúdo totalmente destrutivo, mas um pouco, né, para dialogar aqui com a Patrícia também, se isso não é, se o termo conservadorismo aqui, ele não tem um curto-circuito aqui, porque, né, você trouxe muito o Krakauer, o Adorno e outros autores, e para mim, quando eu vejo esses temas, eu, né, li também o texto da Patrícia quanto do Dimitri, né, a impressão que eu tenho é que hoje em dia, não é difícil falar em conservadorismo, porque o que esses agentes estão fazendo é tomar para si uma lógica que é eminentemente moderna, né, que é uma lógica de colocar, como o Dimitri mostrou, enfim, o que não for mercadoria, o que não for rentável, o que não for capitalizável, tem que ser jogado fora, né? Então eu acho que isso eu queria um pouco também escutar de você, Patrícia, porque o Olavo de Carvalho, ele retoma muito desse, você falou do Guénon, por exemplo, que é um autor, né, que a gente não, é difícil de descrever, o René Guénon, que é um autor que transita entre o fascismo, o conservadorismo, enfim, é difícil de descrever, mas o Olavo de Carvalho, eu sempre penso nisso, né, ele morava na Virgínia, e ele esposava para si esses valores mais, o que a gente chamou de libertários, né, que são muito caros a uma lógica capitalista que, obviamente, nos Estados Unidos é o ápice desse movimento. Então, para a gente pensar um pouco junto isso, porque, no limite, isso também vai redundar numa outra questão que eu tenho pensado também, que vocês sabem, né, é que cada vez mais no plano da ciência política, onde eu estou falando, mas das ciências sociais em geral, a gente tem cada vez mais desafiado em termos, né, da proposta, porque o que se está colocando por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, em políticas públicas, políticas estatais, isso está sendo colocado cada vez mais em xeque pelo próprio movimento da nossa sociedade, né? Parece não haver mais espaço para isso, né? E o que eu acho que a direita tem se colocado é isso, é reconhecer que os conflitos não vão ser mais resolvidos pela política pública, pelo Estado, pela política como um todo, mas por assumir que é uma violência, né? Enfim, até estou vendo aqui, do meu lado, eu estou vendo que é uma bandeira do Brasil rasgada, né? Na minha apresentação eu vou colocar uma coisa parecida, né? Foi até oportuno isso, porque eu acho que é muito simbólico isso, né? Embora a bandeira brasileira seja o símbolo de uma série de problemas, mas eu acho que esse rasgar alguma coisa é muito, você que é psicanalista pode falar melhor do que eu, é muito sintomático disso, né? Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Alguém quer fazer? Sim, por favor, venha à frente. Obrigado, Dimitri.
Bom dia, meu nome é Maria Rita, eu sou aluna de Ciência Política também. Obrigada pelas falas dos dois, foram muito construtivas, realmente. A minha pergunta, ela é construída com base nas falas de vocês dois, porque a gente fala sobre essa questão da democracia, essa democracia liberal, ser uma questão que favorece, né, o sistema de vida política e econômica que a gente vive atualmente. E eu queria relacionar com essa questão da liberdade de expressão que a direita propõe de uma maneira radical, digamos assim. A gente vê essa questão do X, né, do Elon Musk como um proporcionador de liberação de falas que a gente vê como preconceituosas, no geral, assim. E a gente vê também, no Brasil, essa questão dos youtubers e influenciadores de direita, que tem muito alcance com pautas falsas ou mistura entre realidade e conspiracionismo. Então, eu queria saber se vocês veem uma saída, assim, de oposição a esse momento que a gente vive no Brasil aí de impulsionamento de contas de direita, em momento pré-eleição, principalmente, que a gente vive. E qual que é essa saída da esquerda brasileira, principalmente, em relação a essas pautas? Obrigada. Bom, então vamos começar aqui com a Ana. Cadê a Ana? Ali, Ana. Então, Ana, o que eu te indicaria, né, nesse sentido de leitura, vamos dizer, mais teórica, né, se for o caso, sobre essa análise da mercadoria em específico, de possíveis, né, formas de ultrapassagem da forma mercadoria, né, são as leituras, enfim, que eu me baseio, né, hoje em dia, teoricamente, que são do pessoal da teoria crítica do valor, que basicamente seria o Robert Kurtz, a Roswitha Schultz e o Anselmo Iape. Existem vários outros autores também conexos, né, que trabalham o tema, né, principalmente vinculados ao que era o grupo, ainda né, o grupo Crises e o grupo Exit, né, que o Kurtz e a Schultz fizeram depois de sair do Crises, onde eles, né, propõem essas análises que eu acho que, assim, como eu falei na minha própria exposição, eu acho extremamente desconhecida do público brasileiro e é uma coisa um tanto quanto, vamos dizer, assustador, porque ou eu vivo muito fora da realidade, ou eu não sei, porque eu leio aquilo e falo, nossa, mas essas figuras eles estão falando de coisas extremamente interessantes que estão se sucedendo e desdobrando na realidade e, né, fornecem possibilidades de análise, leituras novas, inovadoras, tanto a Roswitha Schultz em relação ao feminismo, vinculando o feminismo com a questão da crítica do valor, enfim, são assim, autores acho que bem interessantes que podem iniciar, né, esse diálogo de a gente entender o que pode existir para além daquilo que eles chamam das categorias básicas do capital, que seria valor, trabalho, mercadoria e dinheiro. Quer dizer, o mundo do capital ele funciona em torno dessas categorias. A grande questão que o Kurtz chama a atenção é a produção de valor entrou em colapso a partir da década de 70. Então, quer dizer, isso fez com que se colapsasse todo esse mundo que se organiza em torno de trabalho, em torno de classes que são provenientes do trabalho, em torno da forma estatal capitalista, né, da forma que é a democracia liberal. Quer dizer, todas essas
instituições elas entram em uma espécie de um colapso contínuo, junto com o colapso da natureza também ali que se, né, pronuncia. Não sei se vocês já tiveram contato com alguma bibliografia mais específica sobre isso, mas, por exemplo, tem um professor da Unicamp, o professor Luiz Marques, ele está produzindo bastante ultimamente, né, nessa ordem, né, dos colapsos sistêmicos, né, do capitalismo. Enfim, eu tenho muitas discordâncias em relação à visão dele, mas os dados que ele traz são assim primorosos e extremamente assustadores em relação a esse colapso sistêmico que a gente está vivendo, né? Em termos de chegar e falar, ó, ou a gente faz alguma coisa diferente do que está acontecendo no mundo do capital nesses últimos 10 anos aqui, nesses próximos 10 anos, ou assim, não tem mais o que como frear todos os desastres socioambientais e sociais que estão se entrelaçando e se engrandecendo, né, ao longo do tempo. Então, quer dizer, eu acho que aí a gente pode partir, né, dessas leituras, mais ou menos, aí para fazer uma visão um pouco mais aprofundada. E é isso, assim, o próprio Kurtz ou a Roswitha, eles não vão trazer uma solução para vocês. Sempre a solução é algo um tanto quanto, vamos dizer, provisória, complicada, porque você está sempre no mesmo léxico, né, do qual você está criticando. Então, o Kurtz, em alguns momentos, e a Roswitha também, chega e fala assim, é necessário que a gente desenvolva uma razão sensível para além da razão ocidental, para além da razão da dominação. Mas eles não trabalham exatamente com substância o que viria a ser essa razão sensível. Né? É algo em aberto, é algo a se pensar. Né? Não é uma razão sensível do Maffesoli, mas é um outro tipo de razão sensível que ainda eu acho que não tem nenhum tipo de gramática, né, ali para a gente desenvolver. Mas o convite seria esse, seria o que poderia vir a ser essa razão sensível no mundo de hoje, né, no mundo quase que pós do capital. Mas obrigado, Ana, pela pergunta. A gente faz aqui, eu continuo aqui, faço as 3. Bom, Vladimir, assim, eu acho que você colocou também questões muito certeiras, né? E eu acho que eu concordo plenamente com, até depois a Patrícia, que é psicanalista, né? Fiquei sabendo depois, ela pode talvez complementar melhor, que é a questão da pulsão de morte, né? Porque, enfim, parece que a gente vive hoje em dia um mundo, né, muito parecido com o mundo da pulsão de morte do futurismo ali, pré-nazista, algo assim que você chega e fala, olha, a gente, né, a extrema-direita tem que tocar fogo, né, nesse mundo que parece que não tem mais jeito e solução, né, enquanto naquele momento você tinha inimigos, né, ali talvez reais, hoje esses inimigos eles são, né, como a Patrícia acho que mostrou, talvez muito mais imaginários, né, do que, e servem justamente para reafirmar essa pulsão de morte, né, ali que eles têm como vazão, né, essa destruição acelerada e generalizada, né, do mundo, talvez até inconsciente, imagine eu, né, em termos de... Mas que, por outro lado, como eu tento mostrar, tem uma razão material de ser. Quer dizer, esse colapso sistêmico das instituições, do próprio capital e da valoração do valor, leva a um mundo de arbitrariedades irracionais e barbárie como solução, porque você não tem mais nenhuma outra perspectiva a não ser você se engajar em algum irracionalismo bárbaro. A direita, eu acho que nada de braçada nesse universo, né? Onde, por exemplo, eu estava até conversando ontem com um amigo meu, falando que o Lula, hoje em dia, ele é uma espécie de um representante do velho racionalismo, né, ali que tenta dar conta do mundo via a conversa, né, via né, em termos muito genéricos, do habermasianismo, de você, né, conseguir ali acordos, né, de você tentar convencer o outro via, né, um bom senso, né, via algo, não, olha, não, é melhor vir por aqui do que por ali e tal. Ao passo que isso parece que se degenerou no nosso tempo em algo assim impensável, né? Você chega, com memes, com a internet, com essas coisas que dão, né, vazão, você mostra a língua, mostra o dedo, xinga, e isso é uma linguagem que está talvez muito mais ajustada, né, ou ajustável a esse tipo de colapso sistêmico, né, em que a gente está inserido. Eu acho que sim. Então, concordo, né, que
essa pulsão de morte, ela tem a razão de ser dela nesse mundo, né? E que se vincula com as questões estruturais, materiais e simbólicas, né, que a gente ultrapassa agora. Maria Rita, né? Maria Rita, sua pergunta também é bem interessante. Eu acho assim, acho que a gente, nessas disputas, né, entre essa questão da liberdade de expressão radical ou não radical, tudo isso sempre é muito seletivo, né, porque assim, é radical para uma coisa, né, para um âmbito de eu poder xingar, falar mal de negro, fazer piadas de homossexuais, o que quer que seja assim. Por outro lado, né, quando você tem qualquer expressão artística de nu, isso aí já não pode mais, né? Aí já tem que ser, né, reprimido. Se você vai falar de educação sexual, né, para crianças, isso também não pode. Então, quer dizer, é tudo muito, vamos dizer, né, oportunisticamente regulamentado, né, o que vem a ser essa radicalidade ou não radicalidade. Na realidade, não tem radicalidade, acho que nenhuma, né, nesse tipo de liberdade de expressão. É uma liberdade de expressão que está vinculada muito mais a um cunho, vamos dizer, econômico e neutro, né, do que qualquer outra coisa, de você poder chegar e falar o que quer que seja, lucrar, como quer que seja, de quem quer que seja, mas para aquilo que me diz respeito, aí também já não, né? O que fere ali os meus valores, não, né? Enfim, essa questão aí da falsidade, do conspiracionismo, é algo assim, volto ao que eu respondi para o Vladimir, eu acho extremamente difícil você fazer um tipo de um controle sobre fake news, essas enxurradas, né, que existem aí sobre pré-eleições, enfim, justamente por conta dessa mudança estrutural do mundo que a gente vive. Eu acho que isso quando você, né, perde, vamos dizer, aquele esteio final entre uma razão argumentativa, que talvez fosse o sonho, né, de vinculação racional europeu, do próprio funcionamento da democracia, né, quando isso parece que se esboroa, você não tem mais, você tem ilhas de significados, principalmente reforçados com um mundo digital, que dão sentido a grupos, a tropas. Tropa é uma palavra interessante, um conceito interessante, né, para a gente descrever como que as pessoas se organizam na internet, né, que organizam ilhas de tropas que falam para si mesmas. Quer dizer, essa razão argumentativa universal habermasiana, ela não consegue mais ter, ou não sei se algum dia conseguiu, enfim, ter algum tipo de pervasividade entre essas ilhas de tropas formadas, né, e que se autorregulamentam. E aí a gente sai da direita, vai para a esquerda, quer dizer, tem um monte também de mentiraiada em meio à esquerda, e você fica ali nessas coisas que, enfim, chamam de bolha, o que quer que seja, e que tem como base, eu acho, que os fundamentos, né, o rompimento desses fundamentos da razão ocidental, né, em última instância, que é essa razão, né, que tenta, como Benjamin diria, né, lá atrás, a razão que tenta construir aquilo que ela própria destrói, né? A gente chegou num ponto que acho que talvez não tenha volta mais, né, dessas tentativas de reconstituição dessa razão. Esse que é o dilema, né? Mas obrigado pela questão. Bom, obrigada pelas questões. Sempre ter a dimensão da saída, né, Maria Rita, que é essa questão que é a mais difícil de se responder. Mas vou tentar, né, falar um pouco, juntar os dois comentários, né, o do Vladimir e a sua, e obrigada, de fato, uma questão que tem que ser posta, né, sempre. Mas eu fiquei lembrando, né, que ontem o Luiz Felipe começou a fala dele com a citação do Mark Fisher, né, assim, que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e eu acho que parece, assim, esse cenário que o Dimitri trouxe de uma perspectiva mais estrutural, né, que é esse cenário de colapso, de crise, que é o que está posto, né, que é um cenário de desorientação generalizada. E aí eu concordo com o Vladimir que, de alguma forma, esse discurso da extrema-direita, o radicalismo de direita, ele traz uma orientação. Né? Não é a orientação que a gente quer, não é uma orientação em direção a uma postura transformadora, mas é uma orientação para as pessoas. Né? Assim, então, quando tem essas respostas
rápidas, né, e fáceis, né? Então, assim, você está sofrendo porque tem esse discurso de gaysismo querendo acabar com as a educação das crianças, etc., com a família. Então, quando tem essas respostas muito fáceis, né, e rápidas, as pessoas acabam aderindo, né? Mas nessas respostas, nessa orientação, né, muito palatável e extremamente danosa, né, que a extrema-direita está promovendo, tem também uma dimensão, assim, de já que a gente não quer, né, transformações materiais, então é mais fácil imaginar esse fim, né? Esse colapso, assim, adiantar um pouco esse colapso, né? Então, daí, dane-se as mudanças climáticas, dane-se, né? Todas as grandes questões são deixadas de lado, né? Assim, porque a ideia não é trazer uma utopia ou trazer efetivamente respostas para os nossos problemas, né? Mas e aí daí essa dimensão das saídas, né? Assim, eu acho que esses discursos, é claro, eles têm uma capacidade muito grande de desmobilizar a gente enquanto sujeito político, né? Assim, então, acompanhando, por exemplo, intensivamente esses youtubers de extrema-direita, dava muito essa sensação, né? E agora, né? onde que a gente foi parar e não tem jeito de sair disso, mas justamente porque as pessoas que têm uma perspectiva mais crítica ficam extremamente desmobilizadas, né? Então, de um lado, eles tiveram essa capacidade de orientar quem estava perdido e orientar, claro, né, dessa maneira nociva, e de outro lado tiveram essa capacidade de desmobilizar as pessoas que estão de fato pensando em transformação social, né? Assim, e aí, enfim, acho que a grande tarefa é essa da gente tentar pensar formas de solidariedade. Não tenho resposta efetiva, assim, né, de como isso deve ser construído, mas ontem, na mesa da tarde, a gente, né, foi falado muito sobre isso, o Dimitri trouxe algumas questões ligadas mais às pesquisas dele, ao repertório teórico dele, mas, enfim, né, acho que isso realmente está falho, né, e a extrema-direita ela tem conseguido também desmobilizar essa nossa capacidade de criar novas formas de solidariedade, né? Então, e aí, assim, essa tentativa de reverter isso que o Mark Fisher disse, né? Assim, como que a gente pensa que o fim do mundo ele está condicionado pelo fim do capitalismo, né? E aí tentar deslocar, né, esse imaginário que está muito mais preso ao fim do mundo para um imaginário que vá tentando criar alternativas, né, de pensar, né, assim, no limite o fim do capitalismo, mas enfim, que consiga criar uma orientação alternativa a essa orientação que a extrema-direita tá nos colocando, né? Obrigado, Dimitri. Obrigado, Patrícia. Mais alguém quer fazer questões, perguntas, comentários? Não? Então, acho que a gente pode encerrar a mesa 5, enfim, convidar todo mundo para a última mesa do nosso simpósio, que é a mesa 6 sobre extrema-direita, né, com a Tatiana Podi e comigo, enfim, né, e agradecer a presença de todos, todas e todos, e a gente se vê então em breve. Obrigado, Dimitri, obrigado, Patrícia.